A paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez estamos encerrando a nossa consagração no grupo de WhatsApp da Cadig Centro e ficou comigo a responsabilidade de trazer uma palavra nesta manhã. E eu vou trazer em Gênesis 3, versículo 8 e 9. Gênesis 3, versículo 8 e 9. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Esse é um texto muito conhecido, irmãos, que foi após a queda do homem no jardim do Éden, após desobedecerem à voz do Senhor. E quando a gente medita, é uma palavra curta, né, nessa manhã, e quando nós meditamos nesse texto, nós observamos que no versículo anterior, que Deus visitava Adão pela viração do dia. Pode observar, 3:9 fala sobre isso. O versículo 9 do capítulo 3 nos mostra justamente isso, que foi conforme lemos. Diz assim: e ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. Então, pela viração do dia, Deus visitava Adão e Eva. A presença de Deus era no jardim, e a presença de Deus era com Adão e Eva pela viração do dia. Mas observe que Deus faz uma pergunta para Adão, uma pergunta que aparentemente parece sem lógica. Por que sem lógica? Porque Deus, ele é onisciente, Deus sabe de tudo, ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Ele é onipotente porque ele é todo-poderoso. Isso são atributos de Deus. Mas ele faz uma pergunta para Adão: Adão, aonde você está? Porque Adão, ele estava no jardim e Deus sabia onde Adão está. Mas que pergunta é essa que parece sem lógica? Deus sabe onde está, mas pergunta onde ele está, né? Porque Deus poderia ter dito: Abraão, por que tu estás atrás das árvores do jardim? Adão, por que estás por trás da árvore do jardim? A pergunta poderia ser essa, mas ele não fez essa pergunta. Mas ele perguntou: Adão, aonde tu estás? Mesmo sabendo que Adão estava atrás das árvores do jardim. Porque a pergunta não está na localização geográfica de Adão. Não está, Deus não fez a pergunta aonde estava Adão por trás, na localização geográfica dentro do jardim, por trás da árvore. Deus poderia ter apontado a Adão que ele estava por trás de uma árvore, mas ele não fez isso. Porque a pergunta de Deus, ela é muito mais profunda. E a pergunta de Deus está justamente no próprio versículo 8, que diz assim: e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. A pergunta estava ligada à presença, porque Deus já não estava mais presente em Adão, assim como Adão não estava presente diante de Deus, porque na viração do dia Deus se fazia presente no jardim, e ali podemos imaginar que era o culto que Adão prestava todo final de tarde na presença de Deus. Deus estava presente no meio do jardim e no meio da humanidade. E quando eu vejo Adão ele dando essa resposta no versículo de número 10, e diz: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me.
mostra, queridos irmãos, que a consequência do pecado, da desobediência, a desobediência, irmão, nos faz nos esconder da presença de Deus e também nos faz ficar com medo de Deus. Não temor no sentido do respeito, mas o medo das consequências das más decisões que nós tomamos. E outra, ficamos despidos. E outra, a nossa visão, ela muda quando o homem ele peca, quando o homem ele sai da vontade de Deus, quando o homem sai da casa de Deus, quando o homem desobedece a Deus, a visão dele muda. Essa pergunta é interessante porque que Deus faz a Adão, porque a gente tem que ter muito cuidado com os nossos comportamentos relacionados à nossa fé. Nós devemos, irmãos, crer que Deus é poderoso e que a palavra de Deus é a verdade. Em outra ocasião, na ressurreição de Jesus, as mulheres foram ao sepulcro e os anjos fazem uma pergunta para ela. Por que procura o que vive entre os mortos? Existe muita gente procurando Jesus no meio dos mortos. Muita gente que diz que segue a Jesus, que tem fé, muitas vezes são chamados de cristãos, mas na realidade não crê no poder de Deus, não crê na poderosa mão de Deus. Que esta manhã seja uma manhã de reflexão, que a presença do Senhor possa estar dentro da nossa casa, que a presença do Senhor possa estar na nossa vida, e que nós não possamos estar entre as árvores do jardim, porque as árvores do jardim foi dada para Deus, de Deus para Adão, para ele cuidar da árvore. Deus deu a árvore para ser cuidada e não para que fosse utilizada como esconderijo de Adão. A árvore não pode ser nosso esconderijo, a árvore tem que ser cuidada. Deus nos colocou para cuidar da árvore. Então, irmãos, da árvore de Deus. A árvore de Deus é esse jardim bonito que nós temos hoje, que é a igreja do Senhor, né? E a árvore, ela tem que ser motivo de cuidado, de carinho. Hoje, nesta manhã, com esse trabalho, nós, quando eu digo nós, irmãos, eu digo todos nós. É o pastor, é a esposa do pastor. Não, todos nós estamos cuidando de uma árvore. Esta árvore é a igreja do Senhor, a casa de Deus, o jardim de Deus. A Bíblia fala que a igreja do Senhor lá em Cântares, que ela é um jardim fechado. E como o jardim tem planta e tem planta para ser cuidada, e quem Jesus vai usar para cuidar dessas plantas? Somos nós. Cuidar dos menos favorecidos, cuidar dos mais fracos, os mais fortes estão de linha de frente, e Deus vai fazendo a igreja crescer e ser abençoada. Adão se escondeu, mas a igreja está de pé. Adão se omitiu, mas a igreja está de pé. Adão saiu da presença de Deus, mas a igreja permanece na presença de Deus e Deus está no meio do seu povo. Deus abençoe os queridos irmãos nessa manhã. Tenha um bom dia na presença de Deus e que o anjo do Senhor, ele permaneça no teu lar com a espada desembainhada, guardando a entrada e a saída da tua casa, para que nenhuma praga e nenhum mal chegue na tua tenda. Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Amém.